A paz do Senhor Jesus Cristo chegou domingo de manhã, um momento que muitos estavam esperando, nosso encontro de edificação, um momento de compartilharmos da palavra de Deus, de aprendermos um pouquinho mais sobre alguns princípios da vida cristã, amém? Para nós é motivo de muita alegria estarmos juntos aqui, reunidos nessa manhã, ou neste momento que você parou para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser assim um momento muito precioso de edificação para a sua vida. Hoje nós queremos entender algumas coisas muito fundamentais para a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, amém? Por termos aceitado o Senhor Jesus Cristo em nosso coração, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. A grande verdade é que Deus quer nos transformar na imagem de seu Filho, amém? Ele quer fazer com que possamos viver uma plenitude de vida, que é a promessa dele para as nossas vidas. Jesus, ele fala em João 10:10, que ele veio para trazer vida e vida com abundância. É sobre isso que a gente quer compartilhar no nosso estudo nesta manhã, amém? Falando aí sobre o cristão e a sua salvação. Então, fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que vai edificar poderosamente a sua vida. Amém? Aproveita, seja um cooperador desse projeto, amém? Como ser um cooperador desse projeto? Dá o seu like, faz a sua inscrição no canal se você ainda não fez sua inscrição e compartilha com alguém esse estudo que com certeza vai edificar poderosamente a vida dos amados, amém? Então, dá o clique aí e já já a gente começa o nosso encontro de edificação. Bom, estamos aí numa série... estamos aí numa série muito poderosa de edificação para as nossas vidas. Nós estamos falando de um encontro com Jesus. E ter um encontro com Jesus é ter a nossa vida transformada. Nós estávamos outrora presos nas garras do maligno, nós estávamos outrora perdidos no caminho do pecado, mas o Senhor Jesus Cristo nos resgatou do reino das trevas para um maravilhoso reino da luz, amém? Ele nos resgatou do pecado para a vida, da morte para a vida. É isso que a nossa lição, ela ecoa nesta manhã. O cristão e a sua salvação. Tá? Falar um pouquinho sobre essa salvação que veio até nós. É isso que eu quero que você guarde aí nessa manhã para a edificação da sua vida. A salvação chegou até você. Eu não sei como você, porventura, pode estar andando no dia de hoje, que você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ou se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já o recebeu como seu Salvador pessoal. A gente quer falar um pouquinho sobre esse tema, a sua salvação, amém? Para entender isso primeiro, agora em Cristo Jesus, primeiro, por ter aceitado o Senhor Jesus Cristo em meu coração, agora eu me torno filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou filho de Deus, segundo a palavra de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Agora, Deus quer que nós alinhemos a nossa vida, ou seja, Deus tem parâmetros para as nossas vidas para que possamos viver a plenitude do reino, para podermos viver no nível de responsabilidade a qual nós precisamos ajustar a nossa vida nos aspectos a qual Deus deseja que nós estejamos imbuídos para que sejamos como filho deles, que sejamos como até mesmo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo a sua vontade.
para que, verso 29, para que seja formada em nós a imagem de Cristo, amém? Deus quer filhos semelhantes a Cristo. Então, ele tem parâmetros, isso é muito forte para nós, então eu quero que você entenda isso. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus fez por nós. É isso que Deus operou sobre as nossas vidas. Amém? Mas antes da gente continuar, eu quero só orar um pouco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Escola do Espírito Santo. Nada melhor do que termos Ele para nos edificar nesta manhã. Portanto, Senhor Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco, tenha liberdade de abrir o nosso entendimento para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa nessa relação do cristão com a sua salvação que eu preciso entender qual era o meu estado, aonde eu estava. Eu estava no reino das trevas. Eu estava no império das trevas, é o que o texto em Colossenses 1,13 fala. Eu estava no império das trevas, mas agora em Cristo eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa tremenda, tá? Então houve um translado, houve uma mudança na nossa vida. Então, a relação da salvação na nossa vida é que houve uma mudança de status, houve uma mudança de posicionamento, houve uma mudança de estados. A gente estava no império das trevas, agora estamos no reino do Filho de Deus, no reino da luz. Amém? Mas, o que a gente precisa ter em entendimento? O que nos tirou do reino do Filho do seu amor? O que nos tirou da comunhão plena com Deus? Deus nos criou para ter comunhão plena com Ele. Gênesis capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, fala da formação do homem, fala sobre este princípio a qual o homem se relacionava com Deus e fala que houve uma ruptura de relacionamento, a qual nós chamamos de pecado. Então, essa primeira parte que eu quero compartilhar nesta manhã é falar sobre o pecado. Nós precisamos entender essa questão do pecado. Peraí, não vai embora não sai não. Deixa Deus falar com você aqui. Eu sei que não é bom, não é gostoso. Às vezes a gente é confrontado sobre a relação pecado, mas eu sei que vai edificar a tua vida, amém? Fica com a gente aí até o final e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Definição. Podemos definir o pecado de modo geral como que feito ou omissão, palavra ou pensamento que transgride as leis de Deus. O critério ou o parâmetro de meditação é a pessoa de Cristo. Ele é o referencial. Nele se encarnou a lei de Deus. A gente começar a entender isso, tá? Então, a definição de pecado, de modo geral, é o quê? Um feito ou omissão, palavra ou pensamento que transgride as leis de Deus. Então, existe um parâmetro para mim, para você, a qual nós temos como referência entre o certo e o errado, entre o fazer e o não fazer, entre o falar e o pensar, entre o agir ou não agir. Existe um parâmetro onde nós temos como ter o equilíbrio para que a gente venha viver e ter na nossa vida tudo aquilo que Deus, que nos criou, preparou para nós. Então, tudo que fazemos ou desejamos fazer, tudo que pensamos ou falamos em que não está em perfeita harmonia com o andar de Cristo, tal como apresenta as Sagradas Escrituras, tal como apresenta o Evangelho, tal como apresenta a Bíblia Sagrada, de um modo geral, nós denominamos como pecado.
Então, o pecado é tudo aquilo que fere, tudo aquilo que transgride os princípios de Deus. Nós temos parâmetros, amém? Nós temos aí, o comércio tem um parâmetro, toda loja tem que ter lá as leis lá do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor lá no balcão lá, para todo mundo poder ler se preciso for. Existem parâmetros para a ação do comércio, existem parâmetros para nós. A Bíblia Sagrada são parâmetros para nós. Então, pecado, então, denomina-se tudo aquilo que foge dos princípios, dos parâmetros de Deus para a nossa vida. Amém? Então, guarda isso aí, porque a gente precisa fazer uma autoanálise. A verdade, essa manhã, eu quero que você comece a olhar para dentro de você. Eu quero que você comece, não é espírito de acusação, não. Opa, sai daqui espírito de acusação, em nome de Jesus. Não é isso. Essa manhã eu quero que você comece a fazer uma análise na sua vida de que, em que na minha vida, eu tenho fugido dos parâmetros estabelecidos por Deus para a minha vida. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender a realidade do pecado. Para algumas pessoas, o termo pecado deveria ser banido do dicionário. Para essas pessoas, trata-se de uma palavra fora de moda, ou que é de mau gosto falar em pecado. Outras têm fabricado seus próprios parâmetros morais, e para essas nada é pecado. Então, elas fazem a lei à sua medida, cada um faz o que quer. Eu acho que hoje a gente está mais ou menos assim também com as leis governamentais, tá? Tem lá, mas cada um faz do jeito que quer, ninguém se submete, ninguém cumpre. É assim que a gente está vendo as coisas fazer, tá? A realidade do pecado é essa. Nós temos um parâmetro, mas esse parâmetro aqui é fora de moda, como a gente já ouviu falar aí, né, que a Bíblia tá desatualizada, que precisa desatualizar a Bíblia. Eu penso que não, tá, queridos? Eu penso que a Bíblia é a palavra de Deus, é um manual para que a gente possa viver a plenitude de Deus e que não tem que ser reformulada, não, tá? Aqui são os parâmetros de Deus para a nossa vida. Bem, se você pensa o contrário, eu te respeito, também fica à vontade, mas eu prefiro viver segundo os parâmetros que estão aqui. Esse é o meu referencial. Então a realidade do pecado é essa. Não tem nada a ver. A realidade do pecado é essa. Não, eu posso continuar aí na vida que eu estou, está muito bom. Ou a realidade, não, eu não faço nada de errado. Eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nos pensamentos está totalmente torto. No pensamento, cobiça, deseja, algumas coisas assim. Então, a realidade do pecado é essa. Nós, não somente a realidade do pecado na Bíblia, mas na vida cotidiana, e é lamentável, porque esse tipo de postura, tá? De pessoas que não têm os parâmetros, que não buscam os parâmetros de Deus, os parâmetros morais, os parâmetros de vida nas Sagradas Escrituras, é lamentável por quê? Porque sofrem as consequências de não guardar as leis de Deus. No natural, na nossa humanidade, querido, se nós não guardarmos as leis governamentais, nós sofremos as consequências. Ninguém quer ser multado. Você quer ser multado? Para não ser multado, você tem que andar segundo os princípios da lei de trânsito. Então, mas quando a gente fala em princípios de Deus, nós não queremos alinhar as nossas vidas. Nós buscamos alinhar as nossas vidas com as leis humanas, mas quando se fala em lei de Deus, a nossa realidade é que nós não queremos alinhar a nossa vida. Então vamos entender a nossa realidade em relação ao pecado, segundo as Sagradas Escrituras, ou seja, segundo a Bíblia. Olha, a realidade do pecado na Bíblia, ela é óbvia, tá? Não tem jeito, nós somos confrontados. Capítulo 3 de Gênesis, o que nós vemos? Como o pecado entrou na humanidade. No capítulo 4, a gente vê o quê? O primeiro assassinato. No capítulo 6, no verso 5, a Bíblia diz assim, olha, viu o Senhor
que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, qual é a realidade do pecado na nossa vida? Então, nós deixamos com que a malignidade entrasse na nossa vida. Deus não nos criou para isso. Então, deixa eu te dizer, não deixa que a malignidade domine a sua vida. Nós estamos vendo um mundo que jaz no maligno e as pessoas deixando de amar os outros. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. O que é isso? É a malignidade entrando na nossa vida. Então, desde o princípio, Deus criou o homem não para sermos como somos, de maneira nenhuma, mas por conta da legalidade dada para o pecado, na legalidade dada para o maligno, é o que nós sofremos nos dias de hoje. Amém? Nós estamos tratando essa relação. Depois a gente vai falar sobre outras coisas aí, em nome de Jesus, tá, queridos? Mas abre teu coração aí, deixa o Espírito Santo de Deus trazer aí a luz da palavra aí sobre a sua vida, amém? Em outra vez nós vimos o que? O problema, através da Bíblia, Deus deu a lei escrita para guiar o seu povo. Preste bem atenção. Deus deu a lei escrita para guiar o povo, desde o começo da sua formação. A gente vê lá, Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, a gente tem os princípios da lei ali estabelecidos por Deus para o povo de Israel. O que o povo tinha que fazer? Simplesmente cumprir os princípios da lei. Olha bem, Deus tira o povo lá da escravidão, amém? Aí voltando para o texto lá que nós lemos no começo, lá no Império das Trevas, escravidão, e transporta para o reino do seu filho. Deus em Êxodo estava transportando o povo de Israel, o povo escolhido, para a terra prometida, tá? É toda uma figura de imagem daquilo que nós esperamos amanhã, tá, queridos? Mas depois então Deus faz o quê? Ele estabelece as leis, dá ali para Moisés, e Moisés instrui o povo em todas as leis, em todos os princípios. Ele estabeleceu como deveria ser o sacrifício para expiar os pecados cometidos. Então ele estabelece o caminho que existe um caminho para que os nossos pecados, os pecados que nós cometemos, tenham o sacrifício para que possamos ter o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Levítico capítulo 4, verso 7, por exemplo, diz assim, ó, também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta de toda a congregação, exemplificando, tá? Ou seja, o sacrifício, exemplificando o que? A purificação dos pecados do povo, tá? Mas isso é só uma figura de imagem. Nós vamos postar daqui a pouco aí um estudo que nós fizemos sobre princípios da Bíblia, de bibliologia, e fala um pouquinho aí sobre as figuras de imagem das Sagradas Escrituras. É muito interessante, não perca não, a gente vai deixar aí para os irmãos lá no canal, depois você assiste, tá? Então, Deus estabeleceu, tá? Deus estabeleceu princípios e parâmetros para a nossa vida, para que a gente pudesse também se livrar da condenação do pecado. O pecado fez separação do homem para com Deus, mas o próprio Deus conduz o meio de voltar ao relacionamento com o homem, tá? Então, vamos entender. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama o livro da lei, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros, Deus faz o quê? Deus entrega mandamentos para o seu povo para que vivessem em santidade. Então, nos 5 primeiros livros, nós encontramos Deus dando princípios para que o povo dele andasse em santidade. Eu acho que em algum lugar nas Sagradas Escrituras aqui está escrito assim, ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu preciso buscar a santidade. E aí, nesse
íntegra de buscar a santidade, o que Deus estabeleceu lá? Uma figura de imagem do futuro, tá, queridos? Não é que hoje você tem que fazer sacrifícios de animais para os seus pecados sejam perdoados. De maneira nenhuma. O sacrifício perfeito foi feito através do Senhor Jesus Cristo. Mas lá na lei, Deus mostrou o caminho, e aí o que? Faziam-se sacrifícios por conta dos seus pecados cometidos para que fossem perdoados. É isso lá que acontecia, que Deus estabeleceu o caminho para a remissão de pecados. No Novo Testamento, agora em Cristo, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Amém? E Cristo direciona para o princípio de volta à vontade de Deus. Tá, queridos? Então, o Antigo Testamento aponta para o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, Cristo é o Cordeiro perfeito. Hoje, o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário é para perdão dos nossos pecados. Eu não preciso sacrificar animal nenhum para que o meu pecado seja perdoado. Eu preciso reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em que o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, me perdoa dos meus pecados. Eu preciso receber esse sacrifício. Ele morreu por mim. Era eu, a minha pessoa, que deveria estar na cruz, como a sua também. Tá, querido? Em nome de Jesus, tá, querida? Então, para a gente poder entender. Então, a gente encontra também os livros históricos ali, desde Josué até Esther, que esses livros históricos, eles registraram o fracasso do povo na obediência de Deus. Eles registraram ali. Se a gente estudar de Josué até Esther, a gente vai ver o quê? Que o povo fracassou, o povo não obedeceu. E aí, quando a gente começa a ler Salmos, a gente começa a ver nas profecias, a gente começa a encontrar os cumprimentos até a chegada do Novo Testamento. A gente começa a encontrar Deus mostrando o caminho no qual, onde nós encontraríamos a Cristo, tá? A gente vai encontrar aí mostrando através das revelações do Antigo Testamento, nós vamos encontrar Cristo no Novo Testamento, amém? Por meio aonde veio o quê? O fim desse reinado de pecado sobre a humanidade. Então, em Jesus se termina o reinado de pecado sobre a humanidade. Eu não sei se você pode declarar e quer declarar isso, que agora que você está em Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Declara isso aí, amém? Eu estou em Cristo e o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Você declarou isso, dá glória a Deus aí, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então, qual que é essa realidade do pecado? Hoje eu quero falar justamente sobre essa realidade do pecado. Você está comigo até agora? Porque falar de pecado não dá ibope, tá, queridos? Depois eu vou ver lá na curva lá do YouTube, lá como é que faz. Se ela continuou assim, ou se ela fez assim, ó, foi lá para baixo. Porque falar de pecado não dá ibope. Falar de pecado não agrada ninguém. A grande verdade é essa. Mas é o pecado que está nos separando de Deus. É o pecado que está levando a humanidade ao ponto que nós estamos. Então a realidade do pecado na vida cotidiana, basta a gente olhar a realidade do nosso mundo. Basta a gente olhar a realidade da nossa sociedade para reconhecer a evidência do pecado, a degradação moral da humanidade. Me perdoe, mas é uma grande verdade, queridos. Olha a degradação moral da sociedade, o que nós estamos vendo hoje no meio da sociedade. Deus ama o pecador. Não estou falando de pessoas. Estou falando da atitude de pessoas. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.
Muitas pessoas perguntam, por que tantos crimes, por que tantas guerras, por que tanta fome, por que tanta miséria? A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, são as nossas escolhas pelo pecado. Então a resposta é essa, tudo é por conta do pecado, tudo é por conta do homem que tenta viver nesse mundo sem respeitar as leis de Deus. Anota isso aí, publica isso aí, tá? O mundo está como está hoje por culpa do homem tentando viver neste mundo sem respeitar as leis de Deus. E é assim que nós estamos. Então, talvez a gente não precise olhar então para tão longe para poder enxergar isso. Se a gente olhar na própria família, a gente começa a enxergar isso. Os problemas que a família enfrenta já são sinais de como estão as coisas na nossa vida. Mais preciso, se a gente observar os pensamentos, os nossos raciocínios, se a gente observar a gente mesmo, a gente vai enxergar que nós temos na nossa natureza o princípio da rebeldia para não aceitar o governo de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma verdade. A humanidade quer um governo humano sobre a sua vida. É assim que vem desde o princípio. Mas o que Deus quer é que você almeja e deseje o governo de Deus. A humanidade quer um grande líder, assim como foi no princípio, a humanidade quis um rei. Desistiram do governo de Deus, eles quiseram um rei. E Deus deu um rei para a humanidade. Continua nos dias de hoje a humanidade se afastando cada vez mais de Deus, na realidade do pecado, se afastando mais dos princípios de Deus e almejando um rei humano, um homem, uma autoridade humana, os princípios humanos para governo da sua vida. É esse o nosso problema. Nós a cada dia mais estamos entrando no caminho do pecado, nós estamos na passarela do pecado, na apoteose do pecado, e a consequência é essa amarga realidade que a humanidade está vivendo. Não estou aqui criticando ninguém, não. Eu estou aqui simplesmente falando uma grande realidade. Estamos colhendo as amarguras da vida por consequência da nossa escolha de não respeitar as leis de Deus. É isso que nós estamos amargando. Começa a entender isso. Tudo tem um começo. A origem do pecado. O pecado, ele não é eterno. O pecado, ele teve começo. Ele existe, ele começou, ele teve uma origem. Nem sempre foi assim. Ele começa onde? Vamos falar assim, em duas esferas, tá? Na esfera espiritual, o pecado ele começa com os anjos. Nos próprios seres que se relacionavam com Deus. Os próprios seres que tinham ali uma intimidade com Deus. Os próprios seres que foram criados com Deus, por Deus, com o propósito de servi-los de acordo com a sua vontade, em perfeita obediência. Olha como é que é coisa séria o pecado. Bem, então, ali na esfera espiritual, a gente já vê a origem do pecado. E aí vem Lúcifer, hoje nós o conhecemos por Satanás. Ele era um anjo de preeminência, ele era um anjo em destaque. E aí ele gera em seu coração o pecado. É onde a gente entende o seguinte, a liberdade, o livre-arbítrio que Deus deu às suas criações. Amém? Então eu quero que você comece a entender que nós não somos
marionetes de Deus de maneira nenhuma. Nós temos livre-arbítrio, você pode escolher. Agora, as nossas escolhas têm consequências. As nossas escolhas têm consequências para o bem, as nossas escolhas têm consequências para o mal, tá, queridos? Agora, a culpa não é de Deus, as escolhas são nossas. Por exemplo, Lúcifer, era bem posicionado, mas no seu coração se gerou o pecado. Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, Ezequiel 28, de 14 a 19, mostram aí a causa do seu pecado. Você depois lê, pega a sua Bíblia e lê. Eu não vou ler a Bíblia aqui com você não, estou te dando a referência. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha bem, o que causou? Qual foi a causa? Primeiro, o orgulho, querer ser mais que Deus. Lúcifer queria ser mais que Deus. Lúcifer queria o enaltecimento próprio da sua formosura e sabedoria. Terceiro, querer ser independente de Deus. Viver para si e buscar a sua própria glória. 3 coisas, ou 4 coisas, fortes, que a gente vê isso também imbuído na humanidade. O orgulho de querer ser mais, no caso de Lúcifer, mais que Deus. Nós também somos assim, queridos. Nós sempre queremos ser mais, nós nos enchemos de orgulho e de buscar querer ser mais do que os outros. A Bíblia fala para a gente considerar os outros maiores do que nós, queridos. O enaltecimento próprio de sua formosura e sabedoria. Querido, as pessoas querem se achar. Hoje, se a gente pegar as redes sociais, o que nós vamos ver nas postagens? Pessoas buscando se enaltecer, se achar alguma coisa. Queridos, é o caminho da queda, essas coisas. O querer ser independente de Deus, a humanidade hoje está nesse ritmo, está nesse caminho. É viver para si, buscar sua própria glória. São fatores detonadores para que Lúcifer não mais tivesse parte do reino de Deus. Preste bem atenção, o caminho da queda. Satanás, ele arrastou nessa conspiração, queridos, uma terça parte dos anjos. Apocalipse 12:4 fala. Então ele levou alguns juntos. E nos dias de hoje, o que nós estamos vendo, o inimigo das nossas vidas, Satanás, Lúcifer, ele está fazendo isso com a humanidade. Desculpa, mas a humanidade não quer acordar. Eu não sei se você está aqui comigo hoje, se você é crente ou não, se você busca Deus ou não. Não sei, se você parou aqui é porque Deus quer falar com você. O inimigo da tua vida, ele está te arrastando para fora da presença de Deus. E eu quero te dizer que Satanás e seus seguidores foram julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Preste bem atenção, não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que está falando. Satanás e seus seguidores foram julgados. Já foram. Apocalipse é a revelação daquilo que vai acontecer, entende? Então o texto já fala, será julgado. Eles foram julgados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Ele quer te arrastar para lá, ele quer te fazer seguidor dele. Eu não sei nem se essa live vai continuar, você vai cair. Mas o que eu quero te dizer é isso, o inimigo da tua vida, está te arrastando para o lago de fogo e enxofre, onde é o lugar dele. Então o pecado teve uma origem na esfera espiritual, é isso, mas eu quero te mostrar o quanto que ela te afeta nos dias de hoje. Jesus Cristo veio para te libertar desse domínio do pecado, desse domínio do diabo. Então, quais foram as consequências do pecado para a humanidade? Foi uma relação rompida com Deus. Satanás, Lúcifer e os anjos, uma relação rompida com Deus. O pecado quebra a relação com Deus. A ponte cai. O meio de comunicação com Deus cai. Olha bem, preste bem atenção. Apenas Adão e Eva pecaram.
Eles experimentaram a perda da inocência através de um sentimento de culpa e de vergonha. Eles se esconderam diante de Deus e logo começaram a argumentar diante de Deus, colocando culpa um no outro. A mulher que tu me destes, Gênesis capítulo 3 está escrito tudo isso. A mulher que tu me destes me fez pecar. Então, aquilo que foi criado para ter uma plena harmonia com o pecado, com a desobediência das leis de Deus, e olha que só tinha uma lei. Uma lei. Uma lei. Deus falou para eles não comerem do fruto que estava no meio do jardim, do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Um princípio. Mas o inimigo das nossas vidas, porque teve a queda, tá? Ele veio tentar o homem e o homem cedeu à tentação. E aí então culminou, tá? Culminou na perda do relacionamento do homem com Deus, porque o homem desobedeceu a um princípio que Deus havia estabelecido. Então, se rompeu a relação. E aí, olha bem, queridos, a morte espiritual passou a se tornar realidade na vida do homem. O homem não morreu fisicamente, naquele exato momento não, mas o relacionamento com Deus é morte espiritual. Assim está a humanidade. A consequência do pecado da humanidade é a ruptura do relacionamento com Deus, é a morte espiritual. A árvore da vida estava fora do alcance do homem novamente. Então, quer dizer, a comunhão com Deus estava fora do alcance. A árvore da vida era uma figura de imagem. A árvore da vida representa Cristo hoje para nós, que se manifestaria nesses dias por amor da humanidade, a qual nos traria de volta, a qual nos traz de volta a um relacionamento com Deus. Então, uma consequência do pecado para a humanidade foi a relação rompida com Deus. Tá? A segunda consequência do pecado para a humanidade é essa natureza pecadora. Tá? O pecado de Adão e Eva não só corrompeu o coração deles, mas também corrompeu o coração dos seus descendentes. Como um veneno mortal, passou de geração em geração. É por isso que chegou até nós. É por isso que está em nós. Esse veneno mortal, ele está aqui. Só que em Cristo, hoje, nós temos como vencer esse veneno. Cristo, ele é a vacina. Ele é a vacina de Deus para o pecado na humanidade. Tá? Assim como as pessoas estão em busca da vacina para se prevenirem contra a pandemia, Cristo para receber a cura do pecado na humanidade. Ele é a sua vacina, ele é a vacina de Deus para mudar a história da sua vida. Adão e Eva representavam 100% da humanidade. Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem, Jesus, entrou a salvação. Então a Bíblia, no Salmo 51, verso 5, ela declara que nós nascemos de uma natureza caída. Se a gente observar os nossos filhos, aí na curta idade, já dão evidência dessa natureza através do egoísmo, dos ciúmes, da rebeldia. A gente já vê isso acontecer nos nossos filhos. Então, é algo que agora está imbuído na nossa natureza. Nós temos uma natureza pecadora. Nós temos uma natureza pecaminosa. Tá, queridos? É muito forte isso. Talvez você queira aí algumas referências. Existem alguns textos, depois você lê, que fala sobre essa natureza
pecaminosa da humanidade. Vou te dar alguns aí, se você quer ter para você buscar. Romanos capítulo 1, versículo 21, de Romanos capítulo 1, versículo 21 até 32, tá? Amém? Romanos capítulo 7, do versículo 18 a 20, fala sobre essa natureza pecaminosa. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Efésios, capítulo 2, verso 1, 5, Efésios, capítulo 4, versículo 19, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, e outros textos, temos muitos textos que falam sobre isso. Tá? Então, são consequências do pecado. Eu quero te dar um sacode. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa relação é que todo mundo sofreu. A humanidade sofreu, mas também até o ambiente sofreu. Até o ambiente ele se tornou hostil. O universo inteiro ele sofre pela maldição do pecado. A própria terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Então, o homem ele perdeu o senhorio sobre a criação e a mesma se tornou um ambiente hostil para o homem, desfavorável para o homem, incompatível para o homem, tornou-se perigoso para o homem. Então, essa é a realidade que aconteceu para a humanidade, essa é a realidade que aconteceu para o ser humano por conta do pecado. Olha bem, o que a queda produziu para a humanidade, para a questão das nossas vidas. Olha bem o que Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 16 fala. E a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela, ou seja, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Tá vendo? Algumas a relação da consequência do pecado para a humanidade. Então, o fardo da enfermidade sobre o nosso corpo físico, o fardo do desgaste, do esgotamento, tá? São consequências diretas do pecado. O ambiente hostil, a terra se tornou hostil, passou a gerar espinhos, os animais também, né, tinham relacionamentos, se tornaram hostil em relação à humanidade. Então, essa é a realidade que nós vemos sobre o pecado da humanidade, tá? E o ponto aqui, talvez para a gente terminar, é a eterna separação entre o homem e Deus, o castigo, tá? O resultado, talvez, eu te diga que o resultado mais triste do pecado é o que nos revela a palavra de Deus, que é o castigo eterno, eternamente separado de Deus. E essa realidade a gente não pode fechar os olhos, tá, queridos? O homem em pecado está eternamente separado de Deus. Tem muitos textos que falam sobre essa realidade, tá? É muito forte para a gente. Se realmente a gente aplicar diligentemente aí essa lição, pensar um pouco sobre essa relação pecado, tá, queridos? Começarmos a compreender essa
gravidade do nosso estado em relação ao homem sem Deus, essa gravidade do pecado em relação ao homem com o comportamento de Deus, o como a humanidade está afetada pelo pecado e não encontra saída. A grande verdade é que não encontra saída. Sem Jesus não há solução. A humanidade precisa do Salvador e aí, na verdade, é o que todos estão esperando, que apareça um Salvador para a humanidade. Mas eu digo uma coisa, queridos, o Salvador já apareceu, só que ele foi rejeitado. O Salvador já apareceu. Todos eles esperavam ele como um rei glorioso, grandioso, mas ele veio num jumentinho. Ele veio num jumentinho. Todos esperavam que ele nascesse num castelo, mas ele nasceu numa manjedoura, porque os pais não encontraram lugar para alugar num tempo em que estava havendo o recenseamento. Então ele nasceu onde estava disponível. Tá? Então, assim, todos esperavam um de glória e até hoje estão esperando, tá? Mas ele já veio, o Salvador já veio, só que a humanidade não o aceitou. A grande verdade é que todos nós nos encontramos nesta condição de pecadores, pobres e ricos, cultos e ignorantes, negros e brancos. O pecado não respeitou nenhuma barreira, nos alcançou e nos matou. Mas eu quero fechar essa manhã com essa palavra, com essa lição para nossas vidas, te dizendo o que disse o apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está nos dando um caminho para o pecado. Mas eu quero fechar aqui essa manhã te fazendo este confronto. Como está a sua vida em relação ao pecado? E quero te perguntar, não está na hora de endireitar suas veredas e se reconciliar com Deus? Pense nisso. Que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração. Quero te desejar um domingo abençoado. Se desejar estar conosco presencialmente em nossos cultos, será um motivo de grande alegria. Deus abençoe a tua vida e até o próximo domingo no nosso encontro de edificação. Deixa eu falar com Deus. Eu quero te abençoar nesta hora. Pai, eu quero abençoar a vida deste amigo, desta amiga, deste irmão, deste líder, deste pastor, deste que está conosco nesta hora, nessa meditação. Que o Senhor traga vida, que o Senhor fale profundamente, que o Senhor conduza, edificando, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, para que possam endireitar as suas veredas e para que possam, Senhor Deus, desfrutar, Senhor Deus, Pai, das promessas da tua palavra, não vivendo debaixo do jugo do pecado, do domínio do pecado e das consequências do pecado. Senhor Deus, abençoa os teus filhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu amo a tua vida. A paz do Senhor.